Audiência pública para avaliação das metas e resultados fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Brejolândia. Uma gestão sobre a responsabilidade do senhor Gilmar Ribeiro da Silva, prefeito municipal. Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Brejolândia durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A nossa apresentação está dividida em 4 etapas. Primeiro, avaliaremos as receitas orçamentárias, depois as despesas orçamentárias, em seguida os resultados fiscais e, por último, os índices constitucionais e legais. Foi previsto para o exercício de 2020, no município de Brejolândia, uma arrecadação de R$ 34.168.300. Ao final do exercício, a arrecadação do município foi de R$ 29.292.210,81, que corresponde a 85,73% do total previsto, portanto, uma arrecadação inferior ao montante previsto para todo o exercício. Na receita, está dividida entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são as receitas para a manutenção de todo o município, e as receitas de capital são receitas provenientes de transferência de convênios para a execução de obras no município. Então, durante o exercício de 2020, houve uma arrecadação de R$ 32.334.028,21, relativa às receitas correntes, que correspondeu a 92,31% do total previsto para o orçamento. Já nas receitas de capital, o montante arrecadado foi de R$ 63.936,75, representando 2,46%, portanto, um valor bem inferior ao total previsto para todo o exercício de 2020, que era de pouco mais de R$ 2.500.000. Nesse mesmo período, ao final do exercício de 2019, o município teve uma arrecadação de R$ 28.354.108,25. Portanto, fazendo uma comparação do exercício de 2019 com o exercício de 2020, o município teve uma arrecadação maior ao final do exercício de 2020 do que o de 2019. Porém, uma arrecadação abaixo do total previsto para o orçamento, que era de pouco mais de 34 milhões, e foi arrecadado pouco mais de 29 milhões. Já nas despesas orçamentárias, o montante previsto para a execução de despesas é o mesmo previsto para a arrecadação, que é de R$ 34.168.300. Ao final do exercício de 2020, o município de Brejolândia realizou de despesas um montante de R$ 32.908.032,97, correspondendo a 96,31% do total previsto para realização de despesas em todo o exercício. Assim como na receita, as despesas também são divididas entre despesas correntes e despesas de capital. Para o exercício de 2020, tínhamos uma previsão de execução de despesas correntes no montante de R$ 27.067.812,50 e o município realizou de despesas R$ 29.786.790,01, correspondendo a 110,05% do total previsto. Já nas despesas de capital, a previsão da despesa era de R$ 6.735.287,50 e o município realizou de despesa R$ 3.121.242,96, correspondendo a 46,34% do total da despesa prevista para todo o exercício de 2020. Fazendo um comparativo com o exercício de 2019, ao final do exercício de 2019, o município havia realizado de despesa um montante de R$ 31.116.469,42,
Sendo assim, uma execução de despesas superior a 2019 no exercício 2020, já que a mesma foi de R$ 32.908.032,97. As despesas realizadas no exercício de 2020 ficaram divididas da seguinte forma: Câmara Municipal realizou de despesas pouco mais de R$ 1.318.000. Gabinete do Prefeito, pouco mais de R$ 286.000. Assessoria Jurídica, pouco mais de R$ 43.000. Controladoria, pouco mais de R$ 28.000. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pouco mais de R$ 2.510.000. Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, pouco mais de R$ 5.357.000. Fundeb, pouco mais de R$ 6.138.000. Secretaria Municipal de Saúde, pouco mais de R$ 1.556.000. Fundo Municipal de Saúde, pouco mais de R$ 7.652.000. Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, pouco mais de R$ 7.167.000. Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, pouco mais de R$ 164.000. Secretaria Municipal de Ação Social, pouco mais de R$ 246.000. Fundo Municipal de Assistência Social, pouco mais de R$ 435.000. E o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, uma execução de despesa de R$ 1.652,63, gerando assim um total de despesa realizada no exercício de 2020 de R$ 32.908.032,97. Resultado orçamentário. O resultado orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos superávit, que são as receitas maiores que as despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para a apuração do resultado orçamentário, foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise, que no caso é o terceiro quadrimestre do exercício de 2020. Podemos observar que o total da receita orçamentária realizada foi de R$ 29.292.210,81. E o total da despesa orçamentária foi de R$ 32.908.032,97. Portanto, um resultado orçamentário negativo de R$ 3.615.822,19, que indica uma realização de despesas maior do que a arrecadação. Porém, o município possuía saldo financeiro de exercício anterior, o qual, nos próximos quadros, nós iremos observar. No mesmo período, no exercício de 2019, a despesa também liquidada também havia sido superior ao montante arrecadado, uma vez que tinha sido R$ 31.116.469,42 o total da despesa realizada, e a receita havia sido de R$ 28.356.108,25. Portanto, como o resultado foi um déficit orçamentário, indica que as receitas orçamentárias foram menores do que as despesas orçamentárias. Resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias, despesas não financeiras do governo. Excluem-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. O superávit primário é uma indicação do quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica
a parcela de aumento da dívida do ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo, ou seja, um superávit, é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Podemos observar que, ao final do exercício de 2020, o total das receitas fiscais foi de R$ 29.264.192,20. E o total das despesas fiscais foi no montante de R$ 32.679.267,93, tendo um resultado primário negativo no montante de R$ 3.415.075,73. Lembrando que a meta para o resultado primário da LDO para 2020 era um resultado primário negativo de R$ 512.910. O resultado nominal está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica diminuição do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica aumento do saldo da dívida. Podemos observar que ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o resultado nominal da Prefeitura Municipal de Brejolândia foi negativo de R$ 2.854.180,33. Quanto à meta do resultado nominal fixado no anexo das metas fiscais da LDO para o exercício em referência, era de R$ 249.842,99. Dívida consolidada. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes. Podemos observar que ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, a dívida consolidada para o município de Brejolândia era de R$ 9.328.145,29. A dívida consolidada líquida, no entanto, é de R$ 8.785.458,31, sendo essa dívida quase toda a sua totalidade referente às contribuições previdenciárias. Lembrando que o limite definido pela resolução do Senado Federal, que é de 120% da receita corrente líquida do município, seria para um endividamento de R$ 35.073.928,87. Portanto, a dívida consolidada do município é bem inferior ao total estabelecido pelo limite do Senado Federal. Índices constitucionais e legais. O governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental. Além dos limites fiscais previstos na LDO, como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais, que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. O primeiro desses índices constitucionais é a despesa com pessoal, onde, no seu artigo 20, inciso 3º, alíneas A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que a despesa com pessoal do município não poderá exceder
o limite de 60% da receita corrente líquida. Para a esfera municipal, ficou dividido em 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Esse percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso mais os 11 meses anteriores, pela receita corrente líquida do mesmo período. Nos últimos 12 meses, o índice da despesa com pessoal do Poder Executivo ficou em 43,77%. Sendo assim, atendendo ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é no máximo de 54%. Podemos observar que a receita corrente líquida do município foi de R$ 29.228.274,06 e o total da despesa com pessoal realizado pelo município ao final do exercício foi de R$ 12.794.339,17, representando 43,77% da receita corrente líquida. A Constituição exige que os municípios apliquem no mínimo 15% de suas receitas resultantes de impostos e transferências nas ações de saúde pública. O município de Brejolândia, até o mês de dezembro de 2020, aplicou R$ 2.613.587,23, valor equivalente ao percentual de 15,90% da arrecadação dos impostos e transferências no período. Sendo assim, este limite é superior ao constitucionalmente exigido, pelo artigo 77. Portanto, o município atende ao índice de saúde aplicando 15,90% do total da sua arrecadação própria em saúde. Já na educação, o artigo 212 da Constituição exige que o município aplique no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da educação. O município de Brejolândia, até o mês de dezembro de 2020, aplicou R$ 7.420.085,16, valor equivalente ao percentual de 25,64% da arrecadação de impostos e transferências no período, sendo esse índice superior ao constitucionalmente exigido. O artigo 22 da Lei 11.494 de 2007, que é a lei do Fundeb, bem como estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 da Constituição, determina que os municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, sendo que no mínimo 60% desses recursos devem ser destinados anualmente à remuneração dos profissionais do magistério. Até o mês de dezembro, o município de Brejolândia aplicou o percentual de 68,81% das receitas recebidas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, sendo assim esse percentual superior ao mínimo exigido pela legislação, que é de 60%. Então, ao final do exercício, o município de Brejolândia realizou de despesas com remuneração dos profissionais do magistério o total de R$ 4.107.883,23, representando 68,81% do total recebido no exercício. Senhoras e senhores, são essas as informações que temos para apresentar referente às metas fiscais para o exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Brejolândia. Agradecemos pela atenção e nos colocamos à inteira disposição para esclarecer ou sanar qualquer dúvida.